Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pastor, o senhor viu que a gente entrou um pouquinho no horário da sua mensagem? Não se preocupe, querido, o tempo da mensagem é o mesmo, tá? A gente faz os ajustes necessários depois da mensagem. Deus te abençoe com graça e paz e que o Senhor te use poderosamente. Amém. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de falar aos irmãos. Queremos também aqui saudar, cumprimentar aqui todos os irmãos da Sala 57, minhas ovelhas, ovelhas de agora, nosso distrito aqui, que tem muita gente acompanhando. Também ovelhas de outrora, chamamos de eternas ovelhas, irmãos que nos são muito caros, pessoas aí do estado do Pará, Rondônia, tem gente em Rondônia aí também no Zoom, tem pessoas do estado de Sergipe também, vários lugares onde passamos. Então, meu abraço a todos. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia, claro, nosso negócio aqui é a palavra, e queremos tratar de um assunto que eu também julgo muito importante para todo o nosso contexto de adoração. Então, Lucas capítulo 8, versículos 4 em diante. Pega sua Bíblia aí. É aquilo que nós falamos, traga sua Bíblia, sempre, Um dia desse nós estávamos falando aqui, nós lemos 30 versículos da Bíblia. Hoje vamos ler menos, Mas hoje queremos tratar de um tema bem conhecido, uma parábola de Cristo, uma parábola importantíssima, muito conhecida e muito linda também. Aqui na minha versão, Lucas 8, verso 4, deixa eu botar aqui meu cronômetro aqui para não me perder no tempo. Ok, está ligado agora. Então, Lucas 8, verso 4, diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra, verso 6, caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra. Verso 8, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como eu disse, essa é uma das parábolas bem conhecidas de Cristo, utilizada em vários contextos. Uma parábola assim rica em grandes, profundos ensinamentos. Então, eu fiquei no dilema se nós iríamos trabalhar toda a parábola hoje, mas eu cheguei à conclusão que talvez nós perdêssemos muito. Então, eu quero fazer essa parábola assim por parte. Hoje vamos fazer aqui uma parte, talvez um quarto dessa parábola, e talvez aí na continuidade e outras oportunidades que tivermos, a gente vai trazendo outros pontos. Hoje queremos nos deter apenas em um ponto dessa parábola que, como eu disse, eu julgo muito importante para nós dentro desse contexto de adoração. Primeiro vamos ver aqui alguns detalhes dessa parábola. Jesus não estava falando aos discípulos apenas, embora ele falava aos discípulos. É bom a gente lembrar sempre disso. A mensagem de Cristo, o sermão de Cristo era direcionado aos discípulos, aos apóstolos em especial, mas seus discípulos, em especial. Mas quando ele falava aos discípulos, muitas vezes ele falava à multidão toda. É por isso que algumas vezes ele tinha que explicar depois, em particular para os discípulos que não entendiam. Ele falava a toda a multidão. E ali estava uma grande multidão, não era um punhadinho de gente. A Bíblia, o texto bíblico, Lucas, eu gosto muito do Evangelho de Lucas, eu sempre gosto de ler algumas experiências de Jesus que estão em vários evangelhos, mas eu gosto muito de ler no Evangelho de Lucas. Ele faz um estudo bem apurado, ele traz alguns detalhes que são importantes. E Lucas aqui ele diz que era uma grande multidão. Gente que veio
ter com Cristo de todos os lugares, de todas as cidades. Muita gente. Jesus estava bastante conhecido já nesse tempo, né? Já estava assim como a Sala 57, né? Arrastando multidões, né? Multidões em busca da verdade de Deus. E quando Jesus começa a parábola, ele fala assim: eis que o semeador, né? É um detalhe que eu acho importante também no livro de Lucas, que ele não diz um semeador. Talvez Jesus estivesse olhando ali na cena enquanto ele pregava a multidão, e talvez algum semeador estava em ação ali. Ele poderia simplesmente dizer: eis que um semeador saiu a semear. Mas nós temos professora de português aqui, com certeza, sabe da questão do uso do artigo definido e indefinido, né? Jesus usa não artigo indefinido, um semeador. Ele diz o semeador. Não é qualquer um. É o semeador por excelência. Ele está falando dele próprio. Ele está falando do próprio Cristo. Essa parábola refere-se ao próprio Cristo. Ele é o semeador celestial. E o que é a semente? No verso 9, Jesus diz assim, a Bíblia diz, e os seus discípulos, Lucas diz, né? Os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é essa? Não entendemos nada. Aí ele começa a explicar a partir do verso 10. Aí no verso 11, ele diz assim, Cristo diz: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. O semeador é o próprio Cristo e a semente é a palavra de Deus. Ele diz assim: o semeador saiu a semear. A expressão saiu também é digna de nota, porque o semeador, ele não exercia a sua função, a sua atividade. O agricultor não semeava na cidade. O trabalho não era feito na cidade, era fora da cidade. E as cidades eram muradas. E eram muradas por conta da proteção. Exércitos inimigos, salteadores, ladrões, né? Assaltantes que invadiam de quando em quando lugares, né? Animais ferozes. Então, as cidades eram muradas pela proteção. Fazia parte da questão estratégica da cidade, da soberania nacional. A cidade está murada, para estar protegida, para que a sua população estivesse protegida. Então, para ser um agricultor, tinha que se abrir os portões da cidade e o semeador tinha que sair. E as portas se fechavam por trás dele e ele ficava sozinho ali, à mercê das intempéries, chuva, frio e também de todos os outros perigos que mencionamos aqui. O semeador é o próprio Cristo e ele saiu, ele deixou o céu. O símbolo é muito claro, ele deixou a glória do céu, a adoração dos anjos, a proteção, o conforto, a luz do céu. E veio a este mundo escuro, este mundo perigoso, este mundo mau. Cristo veio com uma função: eis que o semeador veio semear a verdade de Deus, a palavra de Deus. Ele veio trazer a verdade sobre quem é Deus. Já que uma mentira foi espalhada pelo mundo, mentira essa que chegou até nós, até hoje chegou essa mentira, de que Deus é cruel, ele é tirano, ele é mau, e nós, às vezes, reverberamos essa mentira, às vezes, ao falar com nossos filhos: olha, Deus castiga, não faz isso, Deus castiga. Então, essa impressão de Deus, daquele velhinho com a vara enorme na mão, né, que nos alcança de longe, doido para que a gente erre, para que ele possa nos castigar, ficou impregnado no coração, na mente humana. E Cristo veio para trazer a verdade sobre Deus. Ele veio para semear a palavra de Deus. Embora Cristo, o semeador, o próprio Cristo, e a semente, a poderosa palavra de Deus, nós vimos aqui na parábola que quando esta semente é jogada, ela produz resultados diferentes. E entendemos aí que o problema não está no semeador e nem na semente. O problema está no solo, onde ela é semeada. E Cristo, quando ele pregava ali aquela multidão, ele conseguiu, na sua visão profética, aquela visão que enxerga o coração,
ele conhece a natureza humana, ele divisou ali, no meio daquela multidão, pelo menos 4 grupos de pessoas. Pessoas diferentes, pessoas variadas, com objetivos diferentes, pessoas com classificação ou classificações diferentes, ou classificação diferente. 4 tipos de corações ele viu. Como eu disse, nós não vamos trabalhar aqui todos os corações, porque não vai dar tempo, né? E não queremos fazer corrido isso aqui. Então, eu creio que todos nós, de uma maneira ou de outra, nós estamos identificados em pelo menos um desses grupos mencionados por Cristo aqui na parábola. Mas vamos nos deter ao primeiro grupo. Vamos ler novamente o verso 5. Ele diz, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, o primeiro solo, à beira do caminho. O que aconteceu? Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Como se reconhece um caminho numa mata que está fechada? É muito simples, né? Está procurando, estou perdido aqui, tenho que encontrar um caminho, estou perdido na mata. Pronto, encontrei o caminho. Como é que eu sei que eu encontrei o caminho? Porque o lugar onde está o caminho, não nasce nada naquele lugar. Aquele lugar está sem vegetação, sem relva, sem nada. Porque de tantas pessoas passarem por ali, de tantas pessoas pisarem naquele lugar, a vegetação morre. E o local fica duro, fica seco, fica árido. Se você chega no caminho e joga milho, joga feijão, qualquer semente que você jogar ali, ela vai ficar ali na superfície, o lugar é duro, não consegue adentrar a terra. Por isso ele diz que, ao estar no caminho, a semente que o semeador atirou, né, no lugar certo, mas uma parte caiu na beira do caminho, essa aí, ela é pisada pelos homens, está ali na superfície, é pisada pelos homens. E as aves do céu voam em direção àquela semente e colhem aquela semente sem que ela nem germine, não chega nem a germinar, porque está apenas na superfície. A pergunta dos apóstolos, mestre, que parábola é esta? Não estou entendendo nada, o que isso quer dizer? Aí Jesus começa a explicar, né? Nós vimos no verso 11, e no verso 12 ele diz assim, na sua explicação, ele diz, a que caiu, ou seja, a parte da semente que caiu à beira do caminho ou no caminho, são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram a palavra. A palavra foi semeada aos ouvidos dessa pessoa, ou dessas pessoas. Porém, essa semente, essa palavra, não chega a germinar no coração. Porque Jesus diz aqui, no verso 12, assim, no verso 4, no verso 5, ele disse que as aves do céu vêm e comem, simbolizando o momento que Satanás vem para arrebatar do coração a palavra, para não suceder que o adorador entenda a palavra, creia na palavra, essa palavra germine no seu coração, cresça no seu coração, produza os frutos da salvação. Essa é a obra de Satanás. Irmãos, muitos são os corações. Espero que eles não estejam aqui, mas eu temo que eles estejam aqui. Muitos são os corações que são todos os dias pisoteados pelas coisas do pecado. As coisas deste mundo entram e saem o tempo todo desse coração. Isso através de vários meios, mas especialmente através do que vemos na TV e hoje, mais especificamente, né, na internet. Nós passamos muito tempo, irmãos, eu estou generalizando, talvez você nem passe, mas estou generalizando aqui, nós, homem moderno, mulher moderna, passamos muito tempo diante dessas coisas. E assim nós permitimos que a violência esteja o tempo todo diante de nossos olhos. E às vezes até nos deleitamos com a violência. Quantos ficam até altas horas da madrugada para assistir os eventos do MMA, né? Aquele negócio terrível, né?
aquelas cenas grotescas, né, de dois homens se matando, tentando se matar. A intenção é se matar, um matar o outro. Né? Quanto tempo paramos diante das telinhas para contemplar a sensualidade? Às vezes, no Facebook, no Instagram, nós exploramos em nossas imagens, nossas postagens, a sensualidade. E as coisas deste mundo vão entrando, passando pelo nosso coração, pisoteando o nosso coração. As coisas do pecado. Contemplamos o ódio, compartilhamos o ódio. Quantas mensagens de ódio a gente fica compartilhando nas redes sociais, irmãos? Parece uma coisa, não sabe nem se é verdade, mas se é coisa ruim, está denegrindo alguém, está assassinando a reputação de alguém, especialmente se for alguém que eu não gosto, eu já compartilho, não quero nem saber se é verdade. Então, as mensagens de ódio, a violência, a sensualidade estão entrando e saindo do coração dos homens, talvez do seu coração. E esse coração vai ficando duro, vai ficando seco, vai ficando árido, como o caminho, como a beira do caminho. A semente da palavra de Deus, Jesus disse que é semeada no coração. As pessoas ouvem a palavra, mas como o coração é como a beira do caminho, é duro como a beira do caminho, ela fica só ali na superfície, com muita facilidade. Ela não entrou no coração. A mente não atingiu a mente, não atingiu o coração. É claro, vamos utilizar a palavra coração e mente aqui, mas é uma coisa só. Na Bíblia, o coração não é isso aqui. O coração é isso aqui. Se não atingiu o coração, a mensagem não foi compreendida, embora tenha sido ouvida. Todas as vezes, eu vou dizer isso no absoluto, todas as vezes que o povo de Deus se reúne para adorá-lo, seja na igreja, seja no lar, seja no meio da rua, seja na sala 57, seja em qualquer reunião online, todas as vezes que o povo de Deus se reúne para adorá-lo, o semeador celestial, Jesus Cristo, aparece ali, irmãos. Ele está aqui todas as vezes. Não tem uma única vez. Ele promete, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Ele está aqui para semear a sua verdade. E ele usa quem quer. Hoje ele está usando esse pregador. Outros dias aí ele está usando outros pregadores, pregadoras, crianças. Ele usa quem quer. Uma vez, ele usou uma jumenta para transmitir a sua mensagem. Cristo chegou até a ameaçar. Se essas crianças não proclamarem isso aí, as próprias pedras vão clamar. Ele usa quem ele quer para transmitir a sua mensagem, para semear a sua verdade no coração. Então, aonde o povo de Deus se reúne, Cristo está lá. Porém, é bom que você saiba, que você tenha convicção disso, os demônios também aparecem. Ou você pensa que não? Eu já vi algumas pessoas dizerem que no lugar onde Cristo e os anjos aparecem, Satanás não tem direito de entrar. Será que isso é verdade mesmo? Será que nas igrejas de Deus, Satanás fica só na porta mesmo, que ele é impedido de entrar? Eu já ouvi alguém dizer isso. Fica só na porta. Ele não pode entrar. Não, irmãos, ele entra. Ele vai lá no púlpito, ele vai nos bancos. A missão do semeador, nesse momento, é transmitir a sua verdade para alcançar corações. E a missão do tentador é impedir. É isso que Cristo diz aqui. Né? Ele vem para arrebatar do coração a palavra, para não permitir, para não suceder que, crendo na palavra, nós sejamos salvos. Ele aparece para impedir que a palavra de Deus germine em nós. Para não suceder, diz a palavra, que crendo sejamos salvos. O alvo da palavra de Deus é a nossa salvação. O alvo dos demônios é a nossa perdição. Essa parte da parábola que começamos a ver aqui, que estamos vendo aqui, ela ilustra
o momento em que a palavra de Deus chega a um coração desatento. Essa parte da parábola representa o coração desatento. O adorador desatento. Ele está ali, ele está aqui, nessa telinha, está olhando para mim. Ela está aqui olhando para mim, mas ela não está aqui, ele não está aqui. Senta-se nos bancos, olha para o pregador, está ali, de fato está ali. Feliz sábado, bom dia, a paz do Senhor, está ali na igreja para adorar. Sentou-se na posição do adorador, está olhando para frente, abre a palavra, mas não está ali porque a mente está em outro lugar, às vezes muito longe dali. Às vezes é um culto de domingo, ele está ali, ela está ali, mas o pensamento está no futebol, o que está acontecendo lá, quem ganhou hoje, quem foi campeão hoje, quem foi rebaixado, está ali, mas o coração está em outro lugar. Jesus, o semeador celestial, vem e usa a sua mensagem, usa o seu mensageiro, e a sua semente é de maneira poderosa pregada no coração. Chega aos ouvidos, entra nos ouvidos, mas não atinge o coração, porque o ouvinte, o adorador, ele está desatento, ele está em outro mundo. Às vezes ele está olhando para o pregador. Como eu já fiz uns testes alguma vez nas igrejas, o adorador está no primeiro banco olhando para mim, e eu até empolgado com aquele olhar de quem está concentrado. Mas quando eu saí do lugar assim, ele continuou olhando na mesma direção, que não estava olhando para mim, estava com olhos fixos no além. E eu, naquele momento ali, era o ponto. Quando eu saí dali, ele continuou olhando para ali. O semeador, o adorador desatento é aquele que não faz aplicação da verdade ouvida a si mesmo. Às vezes está pensando somente nos outros. Ah, que pena. João era para estar aqui para ouvir uma mensagem dessa. Pode ser sincero, você já pensou isso alguma vez? Que mensagem, olha aí. Ó. Se Maria tivesse aqui, que pena que não está aqui para ouvir. Espera aí que eu vou preparar isso aqui, eu vou mandar para Maria essa mensagem para ela. Eu vou mandar o link, depois vou pegar no YouTube, mandar o link do YouTube para eles assistirem. Não aplica ao próprio coração, não aplica a si mesmo, aplica aos outros. Não reconhece a sua própria necessidade. A mensagem de Deus é pregada, é uma mensagem de profunda reflexão, um alerta poderoso, mas não consegue aplicar a si mesmo, não percebe o perigo que está correndo. Não percebe o amor de Cristo. E a sua mensagem, a mensagem de Cristo parece não lhe dizer respeito, não tem nada a ver comigo, tem a ver com outros. As aves do céu, irmão, disse Jesus, estão prontas, estão preparadas para, assim que a semente ser semeada, ela ser retirada, ela ser colhida no coração à beira do caminho. Da mesma forma, Satanás está atento para não permitir, para tirar do coração a semente. Ele vai usar os meios que ele quiser. Quando o evangelho está sendo pregado, quando a mensagem de Deus está sendo pregada, ele vai arrumar um jeito de desviar a sua atenção. Desviar a atenção. Às vezes, na igreja, uma Bíblia cai. Às vezes, aqui, alguém dá uma chamada, o barulhinho da chamada do Zap, né? Desvia a atenção. A mensagem está chegando no coração. Acontece alguém, vem atrás no culto, senta atrás do banco, começa a conversar. Atenção, já dispersa. É tudo que Satanás quer, é desviar a sua atenção. Um dia eu estava quando eu ainda estava comportando como comportou estudante, antes de terminar a faculdade de teologia, eu estava numa cidade aí no Brasil, comportando, e era 94. Nós temos aqui alguns amigos da nossa turma aí, da turma que começou em 94.
94, daí começamos em 94. Estávamos comportando na cidade e foi no mês de junho e estava tendo a Copa do Mundo de 94, aquela que o Brasil foi tetracampeão. Era um sábado, jogo Brasil e Holanda. Era um jogo Brasil e Holanda, dia de sábado. Todo mundo naquela expectativa, o jogo dia de sábado, como é que vai ser? A tentação para não assistir, aquele negócio todo. Mas depois eu acho fantástico, irmão, quando a gente entra na igreja no sábado, pode estar tendo jogo da seleção brasileira, seja o que for, quando começa o programa, eu esqueço totalmente tudo, acho que o Maria esquece tudo. Era um JA, o jogo era tarde, começou o JA. Estavam 3 jovens naquele tempo, se fazia uma plataformazinha do JA, 3 jovens lá na frente. E, de repente, no meio do JA, de repente, os fogos, pá, pá, pá. Aí pronto, é suficiente para desviar, não é? Os fogos, aí lembra logo que está passando o jogo do Brasil, é gol do Brasil. Aí um dos 3 jovens que estava lá, um rapaz, tinha umas moças também, mas tinha um rapaz, e eles se levantou, na hora dos fogos ele se levantou, né? Educadamente levantou ali, todo o pezinho, e saiu. E todos ficaram acompanhando ele com os olhos, ele foi lá fora, demorou um pouquinho, depois ele veio para sentar de novo, só que antes de sentar, ele olhou para alguém que estava no primeiro banco, eu estava lá pelo meio, né? Eu não era nem conhecido da igreja, não comportou. Alguém sentado no primeiro banco, ele olhou para alguém, com a impressão, talvez, que somente eles 2 estavam ali, esqueceu que a igreja estava cheia para jogar. Ele olhou para aquela pessoa e fez assim, ó. Aí a igreja toda riu. E desviou a mente do que estava falando. Aí ficamos agora atentos aos fogos. Satanás vai usar o que ele quiser para desviar a mente, irmãos, vai fazer de tudo. Ele trabalha incansavelmente para desviar minha mente, a sua mente, da verdade de Deus. Quantas vezes você está lendo a Bíblia e, de repente, a sua mente desvia, não é? Quantas vezes eu tive que, fazendo o Revivados pela sua palavra, ler o capítulo inteiro, depois de dizer assim, o que foi que eu li aqui? Eu não entendi nada. Eu estava lendo, pensando em outra coisa. Você também tem essa dificuldade? Você também tem sido um ouvinte, um leitor, um adorador desatento? Satanás, ele preocupa a mente com projetos humanos ou projetos mundanos. Às vezes até projetos da igreja. Quantas vezes está na igreja? A mensagem do Senhor está sendo pregada, a mensagem para o seu coração. E você está preocupado com a escala, com o programa, com o informativo, com as coisas que vão acontecer. Irmão, isso é um problema grave para os líderes da igreja. Precisamos cuidar disso. Quantas vezes eu, como ancião da igreja, e hoje como pastor, estamos na igreja para adorar a Deus. Mas como temos funções na igreja, esse tempo da adoração, nós terminamos perdendo. Na hora que a mensagem está sendo pregada, pare tudo, sente no seu lugar. Não importa se os diáconos estão organizados para isso ou para aquilo, ouça a mensagem de Deus. Fique atento à mensagem de Deus. Satanás instiga a crítica da igreja, a crítica ao pregador, a sua linguagem, a sua roupa. Às vezes o pregador cai no erro de não se olhar direito no espelho, e às vezes a gravata está toda torta para um lado. E ele passa o tempo todo olhando para a gravata, o adorador, olhando para a gravata torta, com vontade de ir lá consertar. Às vezes a sobrancelha, né, está fora do lugar, aí dá vontade de ir lá consertar, e passa o tempo todo, não escuta, mas não ouve nenhuma palavra sendo pregada. Uma certa vez, na minha igreja, quando eu era ancião da igreja, um pregador conhecido foi na igreja, mas nesse dia eu estava em outro lugar, nesse dia de culto, era uma quarta-feira, um domingo, não lembro, se lembra que era à noite, mas eu estava em outro lugar, mas eu fiquei curioso, porque o pregador é bem conhecido. Aí, no outro dia, no dia seguinte, na rua, eu encontrei um jovem da igreja, perguntei, eu estava na igreja onde estava. Eu disse, aí o culto foi, não, deu tudo certo lá. O pregador foi, ele disse, foi. Eu disse, como é que foi? Eu perguntei, curioso, né? Como é que foi? Ele parou um pouquinho e disse assim, rapaz, eu não lembro. Foi no dia anterior, né? Eu não lembro que ele pregou. Até aí tudo bem, porque é normal, às vezes a gente esquece mesmo, né? A gente esquece de ouvir tanta coisa.
Mas aí ele completou, ele disse, eu não lembro, ele completou, porém, mas eu vi, eu contei. Ele falou 80 né. 80 né? Como assim? Cada vez que o pregador dizia a palavra ou a expressão né, ele tinha um cacoete de ficar falando né, ele ia contando. Aí o semeador foi, né? Aí, porque lá em Jerusalém, né? Toda vez que eu falava né, ele ia contando, 1, 2, 3, ele falou 80 né. Ele passou o culto todinho contando os nés e não sabia nada do que o pregador falou. Satanás vai fazer de tudo para você focar nos defeitos, irmãos. Ou, às vezes, até em algumas qualidades. Contanto que você não entenda a mensagem. Embora você esteja ouvindo, você não entende a palavra. Aquilo que está sendo direcionada, às vezes, a você. Jesus disse, venha seguir o diabo. Você faz parte desse grupo, dos que estão como que à beira do caminho. Você entra na igreja, sai da igreja e se encontra, continua se achando seco, árido, infrutífero, como à beira do caminho. Você vem para a sala 57, já está há quanto tempo na sala 57? Eu estou perto agora, em dezembro, de fazer 1 ano. Você está há quanto tempo na sala 57? Você tem a impressão de que você não entende muita coisa do que acontece? Quando os grandes pregadores passam por aqui, e são grandes pregadores mesmo, você tem a impressão de que você não entendeu nada? Será que você não está aqui, mas não está aqui? Será que sua mente não está sendo desviada para outros projetos, outras coisas, ainda que sejam coisas importantes naquele momento? Mas não mais importante do que o que Cristo quer falar contigo? Será que você tem a impressão de que o milagre acontece com muita gente, o milagre da conversão? Alguns já disseram para mim, pastor, eu não tenho fé. Eu não sei, não consigo ter fé. Mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Não apenas ouvir, mas permitir que ela germine em nós. Que ela não fique apenas o grão, de modo que Satanás vem e tire. Que ela possa germinar em nós, que ela crie raízes em nós, irmãos. Que ela cresça e que ela possa produzir frutos. Esse é o objetivo da semente. E a semente sempre vai produzir frutos, porque a semente é poderosa, pura e perfeita. Palavra de Deus. Se o seu coração ainda se encontra infrutífero ainda, se seu coração se encontra nos cultos online, na igreja, se encontra como aquele que não entendeu nada ainda, que você ainda se sente assim. Se você não sente fome e sede de Deus, se você continua sendo atraído pelas coisas do pecado, você consegue, continua sendo vencido pela mesma tentação, vez após vez. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que hoje, nessa manhã, para nós aqui todos, existe solução para um coração, mesmo que ele seja duro, árido como a beira do caminho. Existe uma solução para mim e para você, uma solução para nós. Louvado seja Deus por isso. Quando viemos morar aqui no IAM, eu vou estar com a turma que vai vir aí, pastor Wagner, na sala 50, né, para Fádiba, né, na vigília da sala 57. Eu vou estar aqui pertinho, moro aqui em Santo Antônio de Jesus, pertinho da Fádiba. Vamos estar por lá. Quando viemos morar aqui, no primeiro ano, 94, nós ficamos fora da escola, na localidade aqui, né, o povoado, a comunidade chamada Capoeiro Sul, onde o IAM está, né? E ficamos numa daquelas casas, mas no ano seguinte nós passamos para dentro do colégio, onde tem ainda, né, a Vila dos Teologandos. Era um símbolo de status, morar ali. A gente sonhava em morar ali, eu e minha esposa, e tínhamos um filhinho. E a Nilde, minha esposa, ela sonhava em ter uma casa que tivesse um jardim. E nós, enquanto não tínhamos ainda definido qual era a casa que iríamos, nós ficávamos lá olhando, observando, assim, escolhendo, né? Sonhando com a casa que nós
iríamos receber. E aquelas casas que tinha já um jardim prontinho, Nilde ficava empolgado, já vai, tomara que seja essa daqui. Mas a casa que recebemos, a casa 26, lá da Vila dos Teologandos, ela não tinha jardim, pelo contrário, parece que alguém havia começado alguma construção lá no passado e colocou um monte de terra na frente da casa, e ficou um monte de terra, ficou uma montanhazinha que as crianças passavam por lá brincando com velotrol, subia e descia por ali naquela montanha na frente do jardim da Nilde. Aí a Nilde resolveu que iria transformar aquilo no jardim. Eu disse para ela, você está buscando uma missão impossível, eu não posso nem te ajudar porque eu não tenho tempo. De certa forma era verdade também, mas havia muita má vontade também da minha parte, que essa questão de agricultura não foi muito a minha praia, né? Mas a Nilde encontrou lá um pedacinho de uma ferramenta quebrada lá pelo quintal e começou a cavucar aquele negócio lá. Todos os dias que eu chegava da escola ou que íamos deitar, ela se queixava das dores, né, do trabalho durante aquele dia, na tentativa de formar o seu jardim. Mas não é que a Nilde conseguiu tirar aquela montanha, derrubou, removeu a montanha, né, a fé, né, removeu aquela montanha. E no passar dos dias, eu percebi que o jardim da Nilde está começando a se formar. Ela plantou 2 tipos de grama naquele lugar ali. Uma grama comum, tradicional, e uma grama, umas bolinhas lá, umas folhazinhas. Dizem que é grama ali também, né? Uma grama diferenciada. Ela colocou um corredorzinho pequeno ali, com algumas pedras que ela encontrou, onde a gente podia passar ali por cima, né? E de repente comecei a ver as flores começarem a aparecer de um lado e do outro. Eu me empolguei e achei uma cerca velha que estava jogada lá no monturo e tirei aqueles arames, ajeitei uma cercazinha, botei um portãozinho, pintei de branco, mas ficou lindo aquilo ali. Quando teve o dia do aniversário da escola, alguns amigos foram lá para o aniversário da escola, alguns amigos de Salvador, né, conhecidos nossos, e quando os encontrei lá, eu disse, depois aqui, termina aqui o programa aqui, vamos lá em casa, e quero mostrar para você lá o jardim que nós fizemos, né? Que nós fizemos. Né? A gente gosta muito dessa história. Né? Nós fizemos nada, quem fez fui eu. Né? Irmãos, o seu coração pode estar assim como estava, ao meu horário aqui, que eu marquei uns 35 minutos, já foram, estamos encerrando agora. O seu coração pode estar como o jardim da Nilde, só com uma montanha assim, duro, seco, só com barro lá na frente. Mas nós podemos entregar esse coração. Hoje você pode entregar o seu coração a Jesus Cristo, o semeador celestial, o agricultor celestial. Só Ele pode preparar o nosso coração para a semeadura. Peça ao conselheiro, conselheiro, venha, entra na minha vida. Eu te permito entrar na minha vida. Derrame água pura sobre o meu coração. Retire toda a sujeira que há no meu coração, todo o lixo, todo espinho, tudo que não presta deste solo. Tira de nós, purifica. Afofe a terra para que o semeador venha e lance a pura semente no nosso coração. E ela possa germinar, que ela possa crescer e que ela possa produzir frutos para a vida eterna. Ainda antes de orarmos, eu quero ler aqui um texto que de quando em quando eu vejo o pastor Gondim, em sua oração, ele mencioná-lo, ele decorou já. Eu encontrei no livro Parábola de Jesus, de Ellen White, na página 159, que diz assim, Senhor, toma o meu coração, pois eu não o posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir por minha alma. Essa tem que ser a minha oração, a sua oração todos os dias. Você deseja
nesta manhã, entregar o seu coração a Jesus Cristo, o semeador celestial, para que ele transforme o seu coração de ouvinte desatento, mas alguém que tenha sede e fome de Deus, através da leitura, do entendimento e da aplicação pessoal da sua palavra? Gostaria você, nesta manhã, de fazer isso? Eu quero ver as mãos de alguém que gostaria de entregar o coração a Jesus. Talvez, mais uma vez, talvez alguém esteja entregando o coração a Jesus hoje, talvez pela primeira vez. Mas ele aceita o nosso coração, hoje e todos os dias que o fizermos, a entrega. E que ele realize um grande milagre na minha vida, na sua vida, durante toda esta semana, a começar por hoje. É o nosso desejo e nossa oração. Pastor Wagner, na hora que puder orar, você já pode me avisar. Podemos orar sim, querido. Antes, eu gostaria de compartilhar com vocês um hino para nós refletirmos sobre isso que o pastor falou, né? Atentos à palavra de Deus, de maneira que ela fique em nosso coração. Ellen White fala, pastor, que nós não devemos abrir a palavra sem antes pedir o auxílio do Espírito Santo, sabia? Pedir o Espírito de Deus antes de abrir a palavra, dizer assim: Espírito Santo, o Senhor que escreveu, o Senhor usou pessoas, o Senhor é o autor da palavra, faz ela ficar viva de novo na minha mente, que o texto que eu ler agora seja significativo para mim. Não leia, queridos, não leia a Bíblia antes de você pedir o auxílio do Espírito Santo, para que a nossa mente não fique vagueando entre lugares enquanto a palavra de Deus é lida ou mesmo pregada, como o pastor falou. Ela precisa ir para o nosso coração e coordenar a nossa vida. É isso aí, né, pastor? A palavra de Deus em nosso coração, sendo o centro das nossas decisões e nossas escolhas. Pastor, obrigado por nos lembrar isso. Obrigado. E o semeador, né, pastor? Não foi qualquer semeador. Ele, por excelência, semeou. E o desejo dele é que essa palavra esteja rica em nosso coração, né, pastor? Amém. Amém. Pode orar, querido, por favor? Vamos lá. Nosso querido e amado Deus, nosso semeador celestial, Espírito Santo Consolador, obrigado pela tua palavra nesta manhã, que nós possamos esconder a tua verdade em nosso coração para não pecarmos contra ti. Que a tua palavra tenha nos despertado, que o semeador e a semente tenham atingido o alvo certo, não encontrado um coração como à beira do caminho, mas um coração que hoje, de maneira muito especial, esteve aberto à tua verdade, e que essa palavra, essa verdade, possa germinar de forma visível nesse coração, ela possa germinar, ela possa crescer e produzir os frutos que o Senhor almeja, que é a nossa salvação, a entrega completa do ser a ti, uma vida inteiramente dedicada em prol da preparação de um povo para se encontrar contigo. Ó Deus Santo, obrigado, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor está sempre vindo nos advertindo. É verdade, ó Deus, que em alguns momentos o nosso coração estará assim, mas que o Senhor nos dê oportunidades de entregar todos os dias a Ti esse coração, de modo que o Senhor o molde, o transforme e o deixe da maneira que o Senhor deseja, para que possamos ser receptáculos da Tua bênção e dessa maneira possamos transmiti-lo a outros também. Que a Tua verdade aplicada em nossa vida nesta manhã nos torne verdadeiros discípulos, homens e mulheres que Te amam e creem em Tua palavra. São as bênçãos que nós oramos, já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém.